Olá! Hoje eu vou falar sobre um comentário bastante interessante aqui no nosso canal, que tem o seguinte contexto. A pessoa descobriu que ela tem uma inteligência intelectual um pouco acima da média. Só que ela conta que na sua infância e juventude ela não teve a oportunidade de ter uma formação escolar, né, clássica, acadêmica. E que mais tarde, já na vida adulta, né, ela então voltou à escola. E aí ela conta o seguinte: bem, eu tinha até um certo receio, né, uma certa vergonha de me relacionar com pessoas que tinham mais estudo do que eu. E ela fala, porque eu tinha a ilusão, ou seja, eu pensava que professores, que eles sabiam muito e que eu não sabia nada. E quando eu voltei a estudar, eu vi que os professores sabem muito pouco e eu me decepcionei. Eu vi que eu não aprendia o quanto eu sonhava. Essa é a fala e o contexto. Bem, dentre vários aspectos, eu vou falar aqui sobre o papel do professor, ou seja, o equívoco com relação ao papel do professor, que é um ponto bastante comum. Veja bem, nós fomos levados, influenciados a pensar que o professor ele é o responsável por passar o conhecimento dele para nós, alunos, né? Como se o professor fosse um poço de conhecimentos e sabedorias, né, adquiridas, e que ele tivesse a capacidade, ou seja, que fosse o papel dele passar para nós alunos todo o seu conhecimento, toda essa sabedoria adquirida por ele. Veja bem, isso é um equívoco. Aliás, isso não é possível. Então, qual o papel do professor na realidade? O papel do professor, ele é de acompanhar o seu processo de aprendizado, o seu processo de aquisição do conhecimento. Ele é o responsável por mostrar para você e incentivar você a adquirir o seu conhecimento, né? E foi essa a decepção dessa pessoa que nos escreveu. Então veja bem, como o professor deve fazer e como é o papel dele fazer esse acompanhamento do processo de aprendizado. Existem, claro, várias ferramentas, né? E as mais comuns são mostrar, por exemplo, para você, né? Então esse professor, ele vai mostrar para você e lhe acompanhar com relação ao uso de várias formas de ferramentas. Então, ele vai mostrar para você que, por exemplo, para você adquirir determinado conhecimento, você pode se usar de livros, por exemplo. Então, ele vai lhe mostrar, né, fazendo junto com você, como usar um livro. As várias formas que se pode usar um livro para adquirir conhecimento. Então, eu não só leio o livro do começo ao fim, né? Mas eu tenho que compreender o livro, eu tenho que trabalhar perguntas e respostas, né?
com relação ao texto. Eu tenho que ser disciplinado, ou seja, fazer aquilo, me ocupar com aquilo frequentemente, não é? Existem outras formas, então livro mais caderno, ou hoje, né, com relação a notebook, ao mesmo processo. Hoje eu tenho a inteligência artificial, então como eu posso me utilizar da inteligência artificial para adquirir determinados conhecimentos, né? Não só passivo, mas ativamente. Hoje nós temos também outros recursos, né, de busca de conhecimento. Então como eu faço para, além de que nós temos a informação na nossa frente, né? Mas como eu faço para que essa informação faça parte de mim, né? Esteja comigo, dentro de mim, que é uma diferença, né? Através de debates, através de interesses, através de conversas, perguntas, ou através de ferramentas mais concretas, né? Outros tipos de ferramentas. Então, esse é o processo, esse é o papel do professor. É impossível uma pessoa tirar o conhecimento que ela tem e a vivência que ela tem dentro dela e passar e colocar dentro de nós. Isso não existe. Mas nós fomos educados a ter essa ilusão, né? Se fosse assim, se isso fosse possível, hoje todos nós teríamos um conhecimento muito maior, né, em todas as matérias do que nós realmente adquirimos, do que nós realmente temos. Por exemplo, eu saberia matemática muito mais do que eu realmente sei. Eu saberia álgebra, né? Eu estudei 2 anos de álgebra na escola. O meu professor era excelente. Eu lembro dele até hoje com muito carinho. Eu não lembro nada de álgebra. Nada. Então, um nome ou outro eu até consigo lembrar, me familiarizar, mas não ficou dentro de mim. Por quê? Porque não estava dentro, né, do que eu realmente gostaria de aprender, do que realmente estava no meu interesse, enfim, várias coisas, não é? Mas ele, na época, o professor, ele me mostrou como adquirir o conhecimento de álgebra, me acompanhou durante aqueles 2 anos, né, no processo de, olha, se você quiser, é assim que se aprende álgebra. Percebem a diferença? Mas passar o conhecimento dele de álgebra e colocar dentro de mim simplesmente não foi possível, porque não é possível. Então, isso é uma questão muito importante, né, que se pode, em termos, também se aplicar na educação infantil e de jovens, mas se tem que ter bem claro na educação adulta, né? Muitas reclamações de adultos, como que esse professor não sabe nada, eu não aprendi nada porque o professor não sabe nada, se deve com relação a isso. Porque nós vamos encontrar professores que realmente têm um conhecimento da matéria muito profundo, porque aquilo lhe interessa de forma não só profissional, mas pessoal. Então, realmente é um deleite, isso serve como incentivo, né, pra gente. Olha que bonito que é quando uma pessoa tem aquele conhecimento. Então, é uma forma de incentivar, né, para que talvez desperte na gente uma vontade de adquirir o nosso próprio conhecimento. Mas isso não quer dizer que você vai realmente, que dê para fazer esse übertragung, né, passar diretamente,
né, esse conhecimento de um por um, isso não é possível. E existem professores que eles são profissionais, são professores, mas que realmente o conhecimento deles ainda não é tão profundo, ou talvez não vá ser nunca tão profundo. Talvez porque aquilo, o caminho de vida dele levou ele para essa profissão, para essa matéria, mas talvez isso não seja realmente o dom dele, não é aquilo, o interesse total dele não está aqui, não está ali naquele ponto, percebe? E com isso a gente tem que conviver. Então, de novo, o papel do professor é de acompanhar você no processo de adquirir o conhecimento. É trabalhar com você ferramentas, mostrar para você como se manuseia essas ferramentas de aquisição do conhecimento. É tentar também despertar em você, né, um certo fascínio, uma certa vontade de se ocupar com aquela área do conhecimento. Esse é o papel do professor. Mas ele não pode passar o conhecimento dele real para dentro de você. Isso não é possível. Obrigada e não se esquece do seu like, do seu comentário, que isso é importante para esse nosso trabalho. Muito obrigada, beijos e até a próxima.